Então, pessoal, vamos lá. Pessoal, Alexandre Galdino aqui da G Sistemas. Eu estou batendo um papo com o Carlos, nosso cliente lá de Brasília, um dos pioneiros aí no uso do sistema Vendex e está usando firme e forte, tanto ele como o pessoal da empresa lá. Eu queria bater um papo com ele agora para conhecer, para entender como é que está sendo lá e para ele contar para a gente aí como é que está sendo o resultado do trabalho. Ô Carlos, você pode se apresentar, contar um pouco da tua empresa, do negócio que você faz, o que você resolve para contextualizar a gente aqui? Sim, meu nome é Carlos, eu trabalho aqui na empresa Arte e Foto Formaturas e nós temos dentro de nossas demandas a parte da venda de material fotográfico, né, o álbum de formatura, o que nos levou a procurar o AG Foto para resolver essa solução. A gente tinha outros sistemas, né, antes que nós usávamos, e aí, diante do mercado, diante de procurar coisas, ferramentas novas, a gente localizou, achamos o AG Foto. E aí começamos a usar desde setembro do ano passado. Então, assim, a gente começou a implantação aqui do zero, mas nós já tínhamos um processo de venda de álbuns já de sistema. Então, tivemos algumas questões no início, né, de implementação, treinamento de equipe, mas desde o início, assim, a gente teve um suporte muito grande nessa parte de integração, de transformar informações de um sistema para outro. E basicamente é isso, assim, a gente trabalha nessa parte final já da venda do álbum mesmo, do cliente. Vamos falar de um pouco, Carlos, dos desafios que vocês tinham. Fala um pouco para a gente como que era o controle das vendas externas antes, que desafios que vocês enfrentavam. A gente trabalha com uma equipe muito grande, então um dos desafios seria controle de informação. Então, quando você trabalha com coordenadores, colaboradores diversos, acaba que você precisa unificar as informações entre eles. Então, a parte de um sistema mais coeso nos auxilia nessa parte de gestão de equipe. Então, a nossa equipe, ela trabalha de uma forma, elas são terceirizadas, né? Então isso implica em trabalhar com vários sistemas do lado deles, então precisaríamos de um sistema mais fácil para quando a gente contratar uma equipe que não trabalha recorrente com a gente, ter fácil acesso à informação. Bacana. Então, por exemplo, a falta de controle desses vendedores na rua vinha a ser um problema para você antes. Isso, a gente poder controlar o que eles estão em mãos em tempo real. Então, assim, a saída dos álbuns, a venda e o controle de lançamentos mesmos. Por exemplo, quando uma venda é feita, a gente tem uma equipe para poder controlar tudo que é lançado. Então, a gente tem informações sobre valores, sobre formas de pagamento, sobre documentos, tudo isso em tempo real. Então, como a venda é feita na casa do cliente, a gente tem esse acesso à informação de imediato e que nos ajuda a ter esse controle. Então, apesar de ter vários vendedores na rua ao mesmo tempo, a gente consegue controlar tudo que é feito em tempo real. Bacana. Você chegava a ter problema com erro na coleta de dados, erros nas informações antes, demora de conciliar esses dados para você fazer alguma análise ou isso não chegava a acontecer? A gente tem hoje no AGFoto uma informação mais direta e precisa em relatórios. Antes a gente tinha que pegar informações gerais e gerar relatórios depois. A gente usava outros sistemas para gerar relatórios. Então o AGFoto, o Vendex já me traz isso na tela inicial, né? Então eu consigo acompanhar de forma mais direta toda essa venda, todos os relatórios diários de atendimento, resultados, vendas, forma de pagamento, tudo isso direto na tela. Carlos, e o que mudou desde que vocês começaram a usar o aplicativo? Como que ele facilitou o trabalho da equipe? Que benefícios que ele trouxe para você? Ele facilitou na parte eu diria na parte de controle de estoque do álbum, ou seja, eu tenho na criação das viagens um controle maior do que está em mãos de cada vendedor. Então eu crio uma viagem para o vendedor e lá eu tenho um controle maior daquele tipo de relatório. Então, ou seja, quando eu crio uma lote, que seria uma viagem dentro do Vendex, eu tenho separado por vendedor essas informações mais claras, consigo gerar relatórios por viagem e consigo acompanhar melhor o aproveitamento de cada um. Bacana, bacana. Isso gera economia de tempo, economia de pessoal aí em si, ou não chega a impactar nisso? Isso sim, gera mais uma economia de tempo, mas assim, acho que o principal que eu diria que mudou depois de usar o Vendex
foi a parte de comissionamento, que a gente fazia a parte de comissionamento do vendedor de forma manual. Então, assim, quando a gente tem a parte de comissionamento no Vendex, então, ou seja, eu já lanço lá a comissão de cada um, e isso já gera o relatório final. Então, isso economizou para mim praticamente um colaborador, que tinha que fazer isso manualmente, de calcular a comissão e tudo, e o sistema dá isso já de forma mais imediata. Então, acho que o Vendex melhorou bastante para a gente, um dos itens para a parte de comissionamento. Pô, bacana, legal, legal. Você percebeu melhorias no resultado da empresa? O que você fala para mim? Como é que o aplicativo impactou na relação de faturamento, produtividade ou mesmo gestão? Você comentou já, por exemplo, que a economia desse colaborador, né, vamos lá, economizou o trabalho de um colaborador. Espero que você não tenha demitido ele, né, remanejado ele para algum Não. outro lugar aí. Mas você ganhou, então, assim, veracidade das informações, né, confiança nas informações e velocidade, né, e tempo, e redução de erros e tal. Você acredita que isso impactou também no faturamento, na gestão da empresa, em mais algum ponto? Olha, eu ainda não tenho como mensurar o impacto no faturamento da empresa. Eu tenho como mensurar a qualidade da informação agora. Então, assim, como as informações estão mais claras na parte do Vendex, então minha equipe consegue verificar melhor os lançamentos dos vendedores, corrigir os possíveis erros e, e lançamentos, informações, cadastro do formando. Então, tudo isso eu acho que vai impactar no financeiro um pouco mais para frente. Então, por enquanto, ainda não consigo medir isso. De alguma forma, você acredita que usar o Vendex, ter essas informações mais precisas, de uma forma mais rápida, isso ajuda na tomada de decisão estratégica da empresa em alguma coisa? Sim, isso ajuda na parte de repasse dos altos vendedores. Então, como eu tenho um aproveitamento mais rápido, assim, uma informação mais rápida, eu consigo calcular a quantidade de altos que eu vou repassar para o vendedor ou não, o aproveitamento que ele teve em cada uma das etapas, e com isso eu consigo planejar melhor o meu atendimento dos alvos. Então vamos lá, que essa é a mais importante. Carlos, se você pudesse recomendar esse aplicativo, até te agradeço, né? Vi que você já recomendou, você tem feito isso. Mas vamos imaginar assim, se você pudesse recomendar esse aplicativo para uma pessoa que você gosta bastante. Primeiro, se você recomendaria novamente e o que você diria para ele para que ele usasse isso? Eu diria que isso facilitou bastante o Vendex no uso do vendedor. Então, o vendedor ele tem um acesso rápido à informação, ele consegue lançar a venda na casa do cliente de forma eficiente, ele consegue anexar documentos, ele consegue fazer consultas de atualização de endereços. Então, assim, o colaborador ele tem um acesso muito mais fácil a essas informações para fazer o lançamento, no caso, o representante. Além disso, nós como empresa, nós temos um controle maior agora de gestão de estoque, na parte de comissionamento do vendedor e também na parte de relatórios. Tem relatórios mais em tempo real do que nós tínhamos antes. Então, esses são alguns fatores do que eu recomendaria o uso do Vendex. Deixa eu fazer mais uma aqui que eu não estava no script, mas agora me surgiu, acho que é importante. Carlos, como é que foi a recepção pelos teus vendedores, pela equipe do aplicativo e como é que isso está hoje? Toda mudança gera um desconforto, né? Isso é meio que recorrente nas empresas. Então, o impacto inicial de mudança de sistema causou esse desconforto na equipe. Então, até eles começarem a conhecer o sistema, realmente teve uma dificuldade maior. Logo em seguida, a gente, com material, com treinamento, com o uso da ferramenta constante, eles começaram a se adaptar melhor. E hoje, assim, tanto a parte dos vendedores como a equipe interna, eles já se adaptaram e estão bastante satisfeitos com o sistema. Então, depois dessa dificuldade inicial, que pelo novo, né, a gente teve um desenvolvimento muito bom e hoje a equipe já está integrada, os vendedores já estão integrados ao sistema e estão achando bastante fácil a utilização. Tá joia. Carlos, obrigado de verdade.